Fala, galera, continuando a aula aí de cálculo de demanda, né, galera? Vamos agora avaliar, vamos trazer uma avaliação de demanda, né? A avaliação da demanda deve ser obrigatoriamente efetuada a partir da carga total instalada ou prevista para a instalação, qualquer que seja o seu valor. Será utilizada na definição da categoria de atendimento e no dimensionamento dos equipamentos e materiais das instalações de entradas de energia elétrica monofásicas e polifásicas. Quando um determinado conjunto de cargas é analisado, verifica-se que, em função da utilização diversificada dessas cargas, um valor máximo de potência é absorvido por esse conjunto no mesmo intervalo de tempo, geralmente inferior ao somatório das potências nominais de todas as cargas do conjunto. Nesse caso, um bom conhecimento da utilização da instalação permite ao projetista a adoção e aplicação de fatores de demanda ou diversidade na carga instalada, o que proporcionará um refinamento no dimensionamento dos materiais e equipamentos da instalação de entrada de energia elétrica, de forma a obter melhor compatibilização técnica e econômica, sem comprometer a confiabilidade operacional e a segurança. Quer dizer, vamos supor que existe uma carga instalada de 100 kVA, né, na unidade consumidora, mas ao mesmo tempo aquela carga ela não vai ser consumida ao mesmo tempo, entendeu? Então é feito um cálculo de demanda, né, para tirar o fator de demanda daquela carga para que o padrão não chegue àquela carga de 100 kVA, e sim uma carga menor para economia, né, até mesmo dos materiais dimensionados ali para a instalação do padrão, entendeu? Bom, galera, vamos analisar o método de avaliação seção A. Campo de aplicação. Aplicação em entradas individuais. A aplicação em entradas individuais deve-se à avaliação e dimensionamento de entradas individual isolada, residencial e não residencial, com atendimento através de ramal de conexão independente, beleza? Ramal individual independente. Avaliação e dimensionamento do circuito dedicado a cada unidade consumidora individual, apartamento, loja, sala, derivada de ramal de entrada coletiva. Nesse caso, devemos avaliar um método de avaliação da seção A. Cada seção aqui existe um método de avaliação, e em aplicações de entradas individuais a gente deve avaliar o método de aplicação seção A. Agora vamos analisar o método de aplicação em entradas coletivas. Avaliação e dimensionamento dos circuitos de uso coletivo em demandas coletivas residencial com até 3 unidades consumidoras. Acima desse quantitativo, deve ser adotada a metodologia da seção B. Então, para aplicação em entradas coletivas, existe a seção B para ser adotado o método de cálculo de demanda. Avaliação e dimensionamento do circuito dedicado a cada unidade consumidora individual, derivada de ramal de entrada coletiva, caracterizado pela presença de cargas atípicas como motor, sauna e ar-condicionado central. Como nos casos de coberturas, independentemente do número de unidades consumidoras,
Nesse caso, o valor de demanda encontrado pela seção A, né, para essas unidades deverá ser somada ao valor da demanda do restante do condomínio encontrado pela seção B. Bom, avaliação e dimensionamento dos circuitos de uso coletivo e entradas coletivas não residencial. Avaliação e dimensionamento dos circuitos de uso coletivo dedicado às cargas não residenciais e entradas coletivas. Em relação a esse assunto, devemos aplicar a forma de cálculo de demanda da avaliação da seção B, tá, galera? Vamos chegar nessa seção para vocês entenderem. A avaliação e dimensionamento dos circuitos de uso coletivo em vilas e condomínios horizontais com até 3 unidades consumidoras. Devemos entrar em avaliação da seção B em relação a isso, tá? Bom, aplicação em circuitos dedicados ao uso de condomínio. Avaliação e dimensionamento da carga de circuitos de serviço de uso do condomínio em entradas coletivas residencial. Avaliação e dimensionamento da carga de circuitos de serviço de uso do condomínio em entradas coletivas não residencial. Metodologia para aplicação. Expressão geral para cálculo de demanda. Dentro dos limites estabelecidos pelo campo de aplicação atinente a essa seção, o dimensionamento de circuitos individuais ou coletivos deve ser feito a partir da demanda calculada através da seguinte expressão. Vamos avaliar aqui. Demanda total é igual a D1, demanda 1, demanda 2, mais demanda 3, mais a demanda 4, mais a demanda 5, mais a demanda 6. Demanda 1 em KVA é igual a demanda de iluminação e tomada de uso geral, calculada com a base nos fatores de demanda da tabela 6 e 3. Demanda 2. KVA é igual a demanda de aparelhos para aquecimento, chuveiros, aquecedores, torneiras, etc. Calculada conforme a tabela 6.4. Cada cálculo deve ter uma forma de calcular, tá, galera? Aqui eu tenho a demanda 1, que é tomada de iluminação, eu devo calcular a demanda da tabela 6 e 3, que vai ser apresentado aqui. A demanda de aparelho resistivo já existe outro tipo de cálculo, que vai ser apresentado aqui, está na tabela 6 e 4, vamos chegar lá. Demanda 3, demanda de aparelhos de ar-condicionado, tipo de janela e similares, sprint, etc. Calculada conforme a tabela 6.5 e 6.6, respectivamente, para uso residencial e não residencial. Demanda 4, demanda de unidades centrais de ar-condicionado e ar e similares, calculadas conforme a tabela 6.7. Demanda 5, demanda de motores elétricos e máquinas de solda tipo motor gerador, calculada conforme a tabela 6.8. Demanda 6, demanda de máquinas de solda, a transformador, equipamentos odontológico, médico, hospitalares, aparelho, raio-x, blá blá blá, calculado conforme tabela 6.9. Então, devemos observar que cada demanda de carga nesse item descrito aqui tem uma metodologia de cálculo, cada uma específica, para se obter o fator de demanda na economia do dimensionamento final dos materiais daquele circuito. Então, cada tabela é respectiva a uma carga diferenciada aqui, né? Tomada de iluminação é uma demanda. Os demais situados é outro tipo de demanda que está na tabelas abaixo aqui, que eu vou analisar. Bom, temos aqui uma descrição, né?
carga mínima em kVA e fator de demanda em porcentagem. Auditórios, salões para exposição, salas de vídeo e semelhantes. Carga mínima em metro cúbico é de 0,15 vezes o dividido por metro cúbico, né? Fator de demanda 80%. Bancos, postos de serviço público e semelhantes é de 0,050. Fator de demanda em porcentagem 80%. Veja, a gente somar em 0,92, né? A gente soma em 80. Barbearias, salões de beleza e semelhantes 0,020 kVA vezes metro quadrado é igual, não, dividido, né, metro quadrado aqui é igual vezes o fator de demanda de 80%. Escolas e semelhantes 0,30, né, fator de demanda 80 para os primeiros 12 kVA, 50 para os que excede de 12 kVA. Escritórios 0,50, fator de demanda 80 para os primeiros 20 kVA, 60 para o que excede de 20 kVA. Garagem, área de serviço e semelhante 0,005. Para residências, né, fator de demanda é de 80 para os primeiros 10 kVA. Acima de 10 kVA, 25 para 25% fator de demanda, o que excede de 10 kVA. Não residencial 80% para os primeiros 30 kVA, 60% para o que excede de 30 até 100 kVA, 40% fator de demanda, né, o que excede de 100 kVA. Isso relacionado a residencial ou não residencial, tá? Em relação a garagem e áreas de serviço. Isso aqui é um metro quadrado, tá, galera? Para dividir em kVA. Bom, vamos seguir aqui. Bom, hospitais, centros de saúde e semelhante 0,020 fator de demanda 40% para os primeiros 50 kVA, 20% para o que excede de 50 kVA. Hotéis, motéis e semelhantes 0,020 50% os primeiros 20 kVA, 40% para os seguintes 80 kVA e 30% para os que excedem de 100 kVA. Igrejas, salões religiosos 0,15 80%. Lojas e semelhantes 0,20 kVA 80%. Unidades consumidoras residenciais, casas, apartamentos, etc. 0,030. Fatores de demanda de 0 a 1 kVA, né, 80%. De 1 até 2 kVA, né, 75%. De 2 a 3 kVA 65%. De 3 a 4 kVA soma-se 60%. De 4 para 5 kVA 50%. De 5 para 6 kVA 45%. De 6 para 7 kVA 40%. De 7 para 8 kVA 35% fator de demanda, tá? De 8 para 9 kVA 30%. De 9 para 10 kVA 27%. De 10 para 24 kVA, de 10 acima 24%. A soma. Bom, vamos seguir aqui para vocês. Nota da LAD: instalações em que pela sua natureza a carga seja utilizada simultaneamente deverão ser consideradas com fator de demanda de 100%. Instalações em que pela sua natureza a carga seja
utilizada simultaneamente deverá ser considerada com fator de demanda de 100%. Aqui está falando em relação a instalações que a carga é usada sem interrupção, tá? Aí deve levar em consideração o fator de demanda de 100%. Aqui é porque a carga obviamente não vai ser usada totalmente, né, em relação ao que está instalado. Então por isso que é feita essa porcentagem, porque nem todo mundo vai ligar tudo de uma vez só, né? Pensando em consideração a isso. Levando em conta, galera, que isso aqui é só específico para cargas mínimas de fator de demanda para instalação de iluminação e tomada do uso geral, né? Só é levado em consideração esse cálculo aqui em tomadas e iluminação de uso geral, né? Que você soma, vamos supor aqui, o auditório, salão para posições, salas de vídeo e semelhante. Denominado esse local aqui, escritório, você pega ali um metro quadrado desse local, né, e multiplica, né, multiplica ou divide, né, por 0,015. Aí tu vai ter o total em kVA dessa carga, entendeu? Você vai ter o total em kVA dessa carga. E ali você tendo, vamos supor que eu tenho aqui 80 kVA. Vamos supor que eu tenho 5 kVA aqui dessa carga aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos supor que eu tenho 50 metros quadrados aqui. Aí eu multiplico, né, por, puxar pra cá, 0,015, né? Eu acho que é dividido, porque deu pouca carga aqui, né? Vamos lá, 0,015 dividido por 50. Não, 0,3, muito pouca carga. Muito pouca carga, 0,015. É vezes mesmo. Vamos calcular aqui na residência. Eu tenho aqui 0,30 kVA por metro quadrado. Vamos botar aqui vezes, vamos ver se meu apartamento, vamos dizer que meu apartamento aqui eu tenho 50 metros quadrados nesse apartamento. Então eu tenho 1,5 kVA nesse apartamento, tá? Aí eu tendo 1,5 kVA, eu somo 80% para cada quilowatt. De 0 a 1 kW, 80% se soma. De 0 a 2 kW, 75%. Aí eu somo 80 por 75. Vamos pegar aqui, galera, de referência a residência. A residência eu tenho de kVA 0,030 kVA. Aí vamos supor que eu tenho uma residência, né, de 100 metros quadrados. 0,30 vezes 100 metros quadrados. Eu tenho uma carga instalada de 3 kVA. Então até 3 kVA soma-se até 3 kVA soma-se até 60. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar 80 mais 0,80 mais 0,75 mais 0,65 mais 0,60. Por quê?
Não, até 0,65. Por quê? Eu tenho de 0 a 3 kVA de 80 a 65. Então se faz o seguinte, a soma aqui, eu tenho 0,80, né? Calma aí. (80) mais 0,75 mais 0,65. Então eu tenho uma demanda. Lembra que eu calculei 100 metros quadrados vezes 0,030 deu 3 kVA, sendo que o fator de demanda me permite fazer o seguinte cálculo: de 0 até 3 kVA eu tenho de 80, 75 e 65. Então eu devo somar isso aqui, 80, 0,80 mais 0,75 mais 0,65, e vai me dar o cálculo correto em kVA, que eu tenho aqui de iluminação 2,2 kVA de tomada e iluminação. Então, para você fazer um cálculo aí de carga comum, né, tomada e iluminação, você deve somar o metro quadrado do terreno vezes 0,30. Isso válido aqui para residência, tá? Se fosse para outras demandas aqui, você tem que avaliar o tipo de lugar, igual aqui, hotel, motéis, né? 0,020. Aí soma o metro quadrado daquele local, né? Daquele local, metro quadrado vezes 0,020. Aí vai dar uma totalização em kVA. Aí vamos supor que deu uma totalização em kVA até 6 kVA aqui. Aí eu devo somar aqui de 80 a 45. De 80 a 45% para ter essa demanda aqui. Próximas aulas você vai estar por dentro disso aí. Vou encerrar essa aula por aqui, né? Mas é assim que é feito o cálculo de demanda na ficha PSDI, tá, galera? Em relação à tomada e iluminação, né, no primeiro circuito. Vou encerrar essa aula, que ficou muito grande, né? E na próxima aula a gente continua aí com esse assunto.